Bom dia, rapaziada. A gente vai fazer uma breve revisão aqui de eletricidade aplicada. Eu vou tentar fazer alguns vídeos para que a gente possa fazer essa terceira avaliação. Aí dá uma olhadinha no vídeo, aí relembra algumas coisas. Então, para quem já sabe essas primeiras aulas que eu vou fazer, pode adiantar para as outras aulas. Para quem não sabe, fica olhando, fica relembrando. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar é a lei de Ohm. Essa lei, ela analisa três questões: a voltagem, a resistência e a amperagem. Aí você, se tiver dúvida de decorar essa fórmula, é a única fórmula que você ri quando vê a fórmula. Eu sempre digo isso. Vê e ri. Tá vendo? Um V e um ri, ó. É só ver que você ri. Aí você lembra da fórmula. Ver, rir. Só que essas fórmulas, ela tem as suas variações. Então você também tem que lembrar que nem sempre vai vir pedindo volts. Aí se você tiver resistência e corrente, aí você acha a voltagem. Mas se você tiver resistência e voltagem que achar a corrente, então a variação dela é botar o I em evidência. Sendo assim, você vai ter o V e o R que estava multiplicando passa dividindo. Então a variação para achar a corrente fica sendo essa. Aí se você pergunta, mas se eu quiser achar o R, então eu boto o R em evidência, o V continua e o I que estava multiplicando passa dividindo. Então essa primeira eu encontro a voltagem, essa segunda eu encontro a corrente e essa terceira eu encontro a resistência. Porque tem hora que a questão, você tem a voltagem e tem a corrente, aí você encontra a resistência. Tem hora que tem a voltagem e a resistência, aí você encontra a corrente. E tem hora que tem a resistência e a corrente, aí você encontra a voltagem. Então, a gente tem que lembrar que quando se fala de voltagem, o número que você colocar no final, volts. Quando fala de resistência, o número que você colocar no final, esse símbolo de ohm. Quando fala de corrente, o número que você colocar e no final, a letra A, que tem a ver com corrente. Certo? Tem outra coisa, vocês depois dão um pause aí se quiser anotar, é que qual o significado de corrente elétrica? São uma das questões que cai sempre, o significado da corrente elétrica. Aí a gente tem que lembrar que corrente elétrica sozinho, nós vimos que tem aquela fórmula que é só V para rir. A gente viu que tem essa fórmula aqui. Mas se o I sozinho, ele é o seguinte, ele é a variação que você tem de cargas em um determinado tempo. Então isso é o significado de corrente elétrica. Então pode ser que na questão ele só dê passa uma determinada quantidade de carga em uma determinada quantidade de tempo. Essas cargas estão em coulomb e esse tempo está em segundo. Aí você pega essas duas informações e acha a corrente elétrica. Então é uma maneira de você achar a corrente elétrica. Certo? Outra coisa, tem outra fórmula aqui que é muito conhecida, só relembrando, para você encontrar a força, tem a constante, e você tem aqui o módulo da primeira carga, vezes o módulo da segunda carga, dividido pela distância ao quadrado. Aí você encontra a força elétrica. Então lembre bem dessas fórmulas e no próximo vídeo eu vou colocar alguns exemplos para vocês, tá bom?